Crianças, voltei aqui nessa explicação porque o vídeo acabou cortando, tá? O primeiro vídeo. Então, agora nós vamos continuar a atividade. Ainda no livro de português, na página 27, lá na atividade 7, que foi onde eu parei, está falando: complete o quadro abaixo com as letras que representam as consoantes que estão faltando. Então, aí no quadro tem o alfabeto incompleto. Então, tá A, B, C. Aí faltam algumas letrinhas e essas letrinhas são as consoantes. Então, vocês vão completar, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, pode olhar no alfabeto lá da página anterior que nós tínhamos visto, tá? Não tem problema, pode voltar. Depois disso, tem a atividade 8. É hora da pescaria. Leia os nomes e pinte os peixes que você pode pescar. Atenção às regras. Use vermelho para o peixe do nome com 2 letras que representam vogais e 2 letras que representam consoante. Então, ali no quadrinho embaixo tem o mar e os peixinhos. Os peixinhos estão em branco, vocês vão pintar. Você vai ter que pintar de vermelho um peixe que o nome dos peixes está do lado deles, tá? Aí você vai pintar de vermelho um peixe que o nome dele tem 2 letras vogais e 2 letras consoantes. Então, você vai analisar qual deles é esse peixinho e vai pintar de vermelho, tá bom? Depois, você vai pintar de azul o peixe do nome com maior número de vogais. Então, entre esses 4 peixes, tem um que no nome dele tem mais vogais do que dos outros. Então, você vai pintar de azul. E depois você vai pintar de rosa o peixe que tem o nome com maior número de consoantes. Então, nós já lemos lá em cima, já fizemos a atividade, falamos um pouco sobre as vogais e um pouco sobre as consoantes. Então, você vai procurar aí no nome dos peixinhos um peixinho que tem um nome com maior número de consoantes, tá bom? E lá embaixo você vai copiar o nome do peixe que você não pescou. Porque se nós vamos pintar 3 peixinhos, um peixinho vai ficar sem pintar. E aí você vai copiar o nome dele ali embaixo, tá bom? Essa é a atividade do livro de português de hoje. Aqui embaixo eu estou mostrando novamente o alfabetário que vocês vão recortar lá no finalzinho do livro. E depois disso, nós vamos fazer a atividade agora no livro interdisciplinar, que é esse livro aqui do desenho. Então, vocês vão pegar esse livro e vão abrir lá na página 20. Nós vamos continuar a nossa atividade de hoje. Conhecendo e cuidando do meu corpo, capítulo 2. Para iniciar, leia o poema com o professor. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar para todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Esse poema é do Pedro Bandeira, Por Enquanto Sou Pequeno, de São Paulo, da Editora Moderna, em 2002. Então, tem aí o desenho do menino olhando para a formiga. O que nós podemos entender com esse poeminha? O menino se acha pequeno, perto dos adultos. Então, toda criança é pequenininha perto dos adultos, né? Ele tem que olhar sempre com o pescoço levantado quando quer olhar para um adulto, porque os adultos são maiores. Aí ele começa a pensar e fala que se a formiga pudesse falar, ela ia dizer a mesma coisa dele. Ela ia achar ele muito grande, porque você imagina uma formiga olhando pra gente.
como nós não somos grandes perto de uma formiga. Então, agora vamos ver o que o livro está pedindo de atividade. 1. Por que o menino de que fala o poema precisa olhar para todo mundo com o queixo levantado? Então, por que vocês acham que o menino precisa levantar o queixo quando vai falar ou olhar para alguma pessoa, para algum adulto? Por que vocês acham? A Pro falou um pouquinho antes. Podem escrever no livro mesmo, tá, crianças? A pergunta número 2 é a seguinte: se uma formiga visse você do chão e pudesse falar, será que ela diria que você é muito grande? Por quê? Então, vocês acham que a formiga diria que vocês são grandes ou não? Se ela pudesse falar. E por quê? Por que ela diria isso? E na número 3, a pergunta é: perto de você, quem é grande? Então, aí na sua casa tem alguém que é maior que você? Quando tá do seu lado, quando tá pertinho de você, quem é grande para você? Então, você vai responder também no livro. Depois disso, você vai virar a sua página para a página 21, que fala Desenhando o meu corpo. Nessa atividade, você vai aprender a desenhar o contorno do seu corpo. Contorno é uma linha que traçamos ao redor de um objeto ou de um corpo, tá? Veja nas fotografias 2 crianças desenhando o contorno do corpo de 2 colegas em um papel grande. Então, aí na fotografia, nós temos 2 e as crianças estão desenhando o contorno do corpo delas. Na primeira, olha lá, crianças desenhando o contorno do corpo e dos pés. E na segunda, crianças e desenhos dos contornos vistos de cima. Então, uma foto tá de lado, de frente, a outra de cima, para a gente ver como que eles fizeram. Uma criança está. Agora vocês vão completar. Tem 3 palavras ali no banco de palavras. As palavras são deitada, em pé ou de lado. Observando as imagens, vocês vão responder a número 1, que fala assim: quais são as posições das crianças que estão sendo desenhadas sobre o papel? Complete a frase com os termos corretos do quadro. Aí vocês vão completar naquela linha que tem ali um espacinho para vocês escreverem. Vocês vão utilizar o banco de palavras, tem essas 3 palavrinhas, uma tá em roxo, a outra tá verde e a outra escrita de amarelo, tá? Então, você vai colocar: uma criança está. Será que ela está deitada, em pé ou de lado? E a outra está... Aí você também vai observar e vai responder: ela está deitada, em pé ou de lado? Então, observe as imagens e responda, tá? Na número 2, fala assim: olhando a fotografia dos contornos traçados de cima para baixo, você observa que eles têm formas iguais ou diferentes. Tem os 2 quadrinhos aí do lado, você vai fazer o X em apenas um. Então, tem 2 contornos ali. O contorno é de uma criança que estava deitada e a outra de uma criança que estava em pé, o contorno dos pés dela. Aí você vai responder: esses contornos são iguais ou eles são diferentes? Faça um xizinho no quadrinho certo, tá? Essa é a página 21. Nossa atividade de português acabou. Agora, nós vamos para o livro de matemática. Esse aí da imagem, ó, nosso livro de matemática. Vocês vão abri-lo na página 16, 1 e o 6. Juntar é muito bom. Nicolas e Marcos brincam de juntar coisas. Então, nós falamos já nas outras atividades da outra semana que os números servem para muitas coisas, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso.
Veja o que cada um tem e responda com quanto ficaram, com quanto ficam quando juntam. A. Bolas vermelhas com bolas azuis. Então, vocês vão juntar. Ali, ó, na letrinha A, tem quantas bolas vermelhas? 1, 2, 3. Do lado tem as bolas azuis. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos contar as duas juntas. Vamos começar lá na vermelha e vamos terminar na última bola azul. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3 bolas vermelhas com 7 bolas azuis é a mesma coisa que 10 bolas, tá? Então, a pergunta lá na alternativa A fala assim: veja o que cada um tem e responda com quanto ficam quando juntam. Então, nós juntamos as bolas vermelhas com as azuis. 3 bolas vermelhas com 7 bolas azuis, 10 bolas, tá? Essa é a resposta. Quando eles juntam, eles ficam com 10 bolas. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa na B, que são as balas de café com as balas de mel. Quantas balas ficam quando eles juntam as balas? E depois na C, um tem apitos roxos e o outro apitos verdes. Com quantos apitos eles ficam quando juntam as duas coleções, tá? E aí vocês vão responder embaixo na linha. Depois disso, nós vamos para a página 17. 17. Alimentos saudáveis. Cecília e Eliane foram conhecer uma horta comunitária. Na entrada, havia uma placa com os nomes de vegetais plantados ali. Então, ali tem a placa na entrada da horta e tem ali na placa alface, couve, chicória, cenoura, vagem, pepino, mandioca, brócolis, agrião, almeirão e rúcula. Aí, a pergunta 1 é a seguinte: quantos tipos de vegetais estão plantados nessa horta? Então, quantos? A Pro fez a leitura dos nomes, mas agora eu quero saber a quantidade. Vocês vão contar quantos vegetais estão ali na placa e assim vocês vão saber quantos vegetais estão plantados nessa horta e vão responder ali na linha da pergunta 1, tá bom? Agora, está falando assim, ainda não. Podemos representar essas informações usando símbolos matemáticos. Veja, 7 mais 4 é igual a 11. Por que nós podemos representar assim? Porque se você observar lá de um lado da placa, tem 7 vegetais, ó. Alface, couve, chicória, cenoura, vagem, pepino e mandioca. Não tem 7, ó. Alface 1, couve 2, chicória 3, cenoura 4, vagem 5, pepino 6, mandioca 7. Então, ali nós estamos representando no livro, ó, com o número 7, mais, aí tem um sinalzinho de mais ali, ó. Aí, do lado, na placa, tem outros 4 vegetais, ó. Brócolis é 1, agrião 2, almeirão 3, rúcula 4. Então, nós vamos ali representar com o número 7 mais 4 é igual a 11. Então, se nós contarmos todos eles e fizermos a soma, o resultado é 11, ok? Agora, na 2, está falando assim: escreva como se leem as escritas matemáticas indicadas abaixo.
A. 8 mais 6 é igual a 14. Então, vocês observaram ali em cima que tem a representação do número, só que embaixo também está escrito a palavra. Então, onde tem 7, embaixo está escrito 7. Aonde tem o sinalzinho de mais, embaixo está escrito mais. E assim por diante. Agora, vocês vão fazer assim também. Então, ali está a nossa continha na A. 8 mais 6 é igual a 14. Agora, vocês vão escrever como nós lemos as escritas matemáticas abaixo. Essa que a Pro falou, e a B. A B é 13 mais 7 é igual a 20. Então, vamos lá, a Pro vai dar uma ajudinha. Na A, aonde está 8, você vai escrever a palavra 8. Aonde tem o sinalzinho de mais, você vai escrever mais, tá? E assim por diante. Da mesma forma que está representado ali em cima, na 1, tá bom? Então, tem a A e a B, para vocês escreverem. Depois disso, nós vamos para a página 18, é a última página de hoje, que fala assim, a coleção de Nicolas. Nicolas guarda sua coleção de bolinhas de gude em potes. Em cada um deles estão as bolinhas com 2 cores diferentes. Use uma escrita matemática para indicar a quantidade de bolinhas de gude em cada pote. Então, aqui vocês não vão representar por cores, vocês vão representar a quantidade que tem no pote. Então, lá no pote A, vamos ver quantas bolinhas? Tem bolinhas rosas e azuis. As rosas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E azuis, nós temos 1, 2, 3. Mas nós não vamos separar por cor, tá? Então, nós vamos contar todas de uma vez. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no pote A, tem 8 bolinhas. E a atividade está pedindo para vocês usarem a escrita matemática. Então, não é para escrever a palavra 8, é para colocar o número 8 no quadrinho, tá bom? E assim vocês vão fazer nas outras também. Tem vários potes aí da coleção do Nicolas. Vocês vão contar as bolinhas em todos eles. E aí, vocês vão colocar a representação matemática em todos os quadrinhos, tá? Depois disso, lá embaixo tem a número 2, a pergunta. Que descobertas você fez em relação a essas escritas? Então, essa é uma pergunta que quer saber a sua opinião. O que você descobriu em relação às escritas? Tá? Escreva o que você descobriu, a sua opinião pessoal. E essa é a nossa atividade de hoje. Nós acabamos aqui, tá bom? Qualquer dúvida que você ainda tiver, pode chamar a professora no WhatsApp. Um beijo, boa atividade para vocês e até a próxima!